Olá pessoal, hoje em Educação Infantil a gente vai conversar sobre a creche, né? O que aconteceu no desenrolar da história da creche no mundo e principalmente no Brasil, na postura dela de assistencialista para uma instituição de escolarização como nós temos hoje, tá certo? Então quais são as mudanças mais importantes que a gente tem na creche? A principal mudança a gente já viu na aula passada, que é o nascer de uma creche assistencialista, que o cuidado era a preocupação só do alimentar, da saúde, do cuidado de proteção, segurança, alimentação e saúde. Né? Hoje em dia a creche tem um projeto pedagógico, a creche tem um currículo, a creche tem conteúdos a serem trabalhados, a parte de estimulação é muito grande. Então essas são as principais mudanças, mas a gente vai ver isso no decorrer do tempo. Né? O trabalho direto com as crianças pequenas, hoje, exige que o educador tenha uma competência polivalente. Ele tem que ter muito pré-requisito de psicomotricidade, de linguística, né, de pedagogia, de psicologia, de didática, o que antigamente a gente viu na aula passada que não tinha necessidade nenhuma de formação. Em 1940 começa a mudança de escolarização na creche, a diminuição do assistencialismo e o aumento do escolarismo. Né? Houve a criação do Departamento Nacional da Criança, então cada país tinha que ter um departamento para cuidar da saúde e dos direitos dessa criança. Né? A mãe trabalhadora, que antes o objetivo da creche era cuidar da criança, porque a preocupação era que a mãe pudesse trabalhar. Houve uma mudança, agora é cuidar da criança, porque ela é um ser em desenvolvimento. Né? Houve uma universalização do atendimento, a creche deixou de ser só para alguns, para ser universal, para ser para todos. E começou-se a trabalhar a retirada da culpa da mãe. Né? Eu costumo dizer que mãe é cultural isso, né? A mãe carrega a culpa de tudo na vida. Primeira vez que um filho não faz o dever de casa, que a professora manda um bilhete para a mãe fala, ai, o que eu fiz? O erro foi meu, que não acompanhei, que não olhei o caderno, e eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. A mãe, ela traz para ela uma culpa que na maioria das vezes não é dela. E a creche, hoje, ela tem como incumbência diminuir essa culpa. Né? Quais foram as transformações? Né? Hoje, a creche é um lugar de atendimento integral. A criança é um sujeito de educação. A gente tem ali, né, uma imagem de uma creche, as crianças todas dentro do berço, né? Uma visão assistencialista, está na hora de dormir, então o cuidado com o sono, com a segurança para eles não caírem, né? E a creche de hoje com esse desenvolvimento pedagógico de qualidade. O sono é importante porque não é só dormir pelo dormir. Né? Quanto tempo de sono é necessário para essa criança? Qual o melhor período para essa criança dormir? Isso tudo tem que ser analisado pelo projeto pedagógico da creche. Não é só assim, depois do almoço tem que dormir. Por que tem que dormir? Qual a importância disso no desenvolvimento dessa criança, para a saúde dessa criança? Isso tudo tem que ser analisado. Né? Hoje nós temos profissionais que são qualificados, tudo isso a partir de 1940. Né? Não é qualquer um que pode trabalhar na creche, tem que ter um mínimo de formação. Né? A gente sabe que a creche é uma parceira da família. Hoje, muitas vezes, a creche assume algumas funções que eram familiares até então, né? O desfraude, o desmame, né? O andar, usar banheiro, o falar corretamente, se tornou função da creche, né? E a gente tem que estar em parceria. Os pedagogos de uma creche, eles têm que eles têm que informar a família, porque a família é leiga, eu falo muito isso, os especialistas somos nós, os pais, os avós, os tios, eles não têm que saber qual é a época certa do desfraude, qual é a época certa do desmame. Quem sabe isso somos nós que somos especialistas, a gente que estuda isso. Para ser mãe, para ser avó, para ser tia, ninguém faz curso. Né? Então nós precisamos ser parceiros da família para orientá-los. Hoje, atualmente, algumas creches ainda são assistencialistas, né?
Você deve trabalhar numa creche e deve ver isso. Algumas creches não fazem ainda o trabalho de escolarização, ainda são assistencialistas, e outras já têm motivos educacionais, já têm propostas pedagógicas que são fundamentadas em teóricos científicos, já usam somente de profissionais qualificados. A gente ainda tem creches filantrópicas que usam profissionais que são pessoas voluntárias que não têm formação. Então, algumas ainda estão trabalhando no antigamente, mas a maioria já está trabalhando como escolarização. A LDB, no artigo 19, ela garante que todo cidadão... 29, desculpa. Ela garante que todo cidadão brasileiro tem direito à educação desde que nasce. Não é mais a partir dos 7 anos, como era na primeira lei, né? Na 4.024/61, assegurava a educação a partir dos 7 anos de idade. Agora nós temos um LDB que diz que a partir do momento que nasce você tem direito à educação. Nós garantimos também no artigo 29 que a educação infantil entrasse para a educação básica, o que antes também não tinha. E a creche é uma instituição educacional em totalidade. O que quer dizer isso? Que a creche tem conteúdos específicos, objetivos específicos, procedimentos específicos, recursos específicos, e nesses recursos específicos estão os profissionais qualificados, tá? Daí eu trouxe para vocês o artigo como ele está lá na LDB. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Daí você pode estar pensando assim, Adriana, mas as crianças hoje de 5 anos já estão no fundamental. Sim, porque houve uma aceleração das políticas públicas para receber mais verbas internacionais para o investimento da educação. Mas a LDB e a Constituição brasileira não contemplam isso, tá? Elas garantem que a educação infantil vai até os 5 anos de idade. E quais são os aspectos de desenvolvimento? Físico, psicológico, intelectual e social. E a creche, ela tem que complementar a ação da família e da comunidade no desenvolvimento dessa criança, ok? Qual é a visão que nós temos de fora? Quem está de fora tem uma visão da creche onde a criança de 0 a 3 anos é educada integralmente, assim como na educação infantil. Eu disse na aula anterior, quando a gente começou a falar de creche, que a creche é uma fase da educação infantil. A educação infantil vai até os 5 anos e a creche é de 0 a 3. E 4 e 5 é a escolarização da educação infantil. A creche ela tem alguns objetivos, né? Primeiro, qual é o objetivo social? Porque ela foi criada para cuidar da criança enquanto os pais estão trabalhando, né? A princípio, quando a mulher saiu para trabalhar. Então, é o objetivo social, cuidar da sociedade, o desenvolvimento da sociedade a partir da saída da mulher para o trabalho. Ela tem um objetivo educacional, que é a escolarização, né? A aprendizagem da criança a curto, médio e longo prazo. Um objetivo político, porque é na educação infantil que começa a ser introjetados valores cidadãos na vida da criança. A cidadania começa a ser exercida a partir da creche, né? E a visão da creche como educação, uma instituição educacional, por quê? Porque o papel da creche não é só mais um apoio para a mulher que trabalha fora. Se fosse assim, muitas crianças não estariam na creche. Porque a gente tem hoje muitas mães que colocam os filhos na creche, mas elas não trabalham fora. Nós temos várias mães que põem o filho na creche e vai passear, né? Vai para academia, vai andar na rua, vai bater papo com as amigas, vai cuidar da casa e o filho está na creche, né? Mas é um direito dela. A partir da LDB, do artigo 29 que a gente viu anteriormente, a creche é direito de todo brasileiro de 0 a 3 anos. Então, não precisa a mãe trabalhar fora. Há anos atrás, antes dessa LDB 93/94/96, na 5692, as creches só atendiam, só ficavam com a criança que a mãe levasse o comprovante de trabalho, né? Isso caiu por terra. Então, é uma nova visão, né?
o respeito às ciências que estudam o desenvolvimento da criança. Então, a gente estuda essa criança, a gente precisa entender, a criança de 0 a 3 meses, o que ela já faz, o que ela não faz, o que ela deveria fazer. A criança de 6 meses a 1 ano, o que ela já faz, o que ela não faz, o que ela deveria fazer, que tipos de estimulação que ela precisa. Então, a gente estuda essa criança para ter um efetivo trabalho na creche, tá? Outra coisa importante, e a gente falou antes, é o conceito de cidadania, né? A creche ela começa a moldar o caráter dessa criança para o desenvolvimento do cidadão. Que tipo de cidadão que a sociedade quer? Começa a formação lá na creche, né? E o direito da educação desde o nascimento, que a gente já viu anteriormente. Quais são os documentos oficiais que nós temos em relação à creche? Nós temos a Declaração dos Direitos da Criança, que foi feita pela ONU em 1969. Nós temos a Convenção dos Direitos da Criança, que também foi feita pela ONU em 1989. Nós temos a Declaração Mundial da Educação para Todos, que foi feita pela Unesco em 1990. Nós temos a Constituição Brasileira, de 88, no artigo 227. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, desde da primeira, né? Eu sempre falo isso, todo aluno de pedagogia tem que guardar na memória que o Brasil já teve 3 LDBs, a 4024/61, a 5692/71 e a 9394/96, que é a atual, tá? E nós temos também uma dicotomia mundial em relação às creches e escolarização da criança pequena, né? Os países evoluídos, eles oferecem dinheiro, né, recursos, eles oferecem estímulos e benefícios para a criança pequena ficar em casa e só ir para a escola a partir dos 5 anos. E os países menos evoluídos, que a gente chama de subdesenvolvidos, faz o contrário, né? Convence o governo a investir na escola para a mãe deixar a criança mais cedo na escola, né? Olha a visão. E você, eu deixo essa pergunta para você, né? Instigando você. Se você tivesse condições financeiras e você não fosse obrigado a levar seu filho para a escola até 4, 5 anos, você colocaria na creche ou não? Se você pudesse ficar em casa para cuidar dele, né? Que tipo de visão você tem? A creche ou a família cuidam melhor dessa criança, introjetam valores de forma melhor, criam um cidadão melhor para essa criança, né? Tanto a creche deve ser boa para cumprir as funções de cuidado e educação, quanto a família tem que possuir condição material, ambiental, afetiva e conhecimento para entender a necessidade do seu filho pequeno. E aí, eu volto com a pergunta: qual é o ideal? Colocar a criança na creche ou cuidar da criança em casa, em família? Aí nós temos uma equação, né, dentro da LDB. A educação infantil tem um papel complementar ao da família. Ela não substitui e nem é uma alternativa. Ela complementa o que a família deveria fazer. E hoje na creche, a gente complementa ou a gente faz? Né? É uma resposta que a gente vai ter na nossa aula remota, que nós vamos discutir esse assunto. Não falte. E qualquer dúvida, procure-nos, pergunte-nos, contate-nos, porque nós estamos à disposição. Valeu, gente!